Os resultados foram apresentados. Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. Flávio, muito obrigado pela participação. Agradeço imensamente a atenção, participar novamente aqui nessa temporada de resultados. Sei que está corrido, mas agradeço por compartilhar aí seu trabalho conosco e com todo mundo que está nos assistindo. Eu e a Levante sempre estamos à disposição da BMC, seja em dia de resultado ou em dia de não resultado. E hoje a gente teve um resultado muito bom da Prio. Ela apresentou números bem superiores a um ano atrás, um pouco abaixo do primeiro trimestre, mas o que chamou mais atenção e animou a gente foi o lifting cost, ou seja, o custo de extração por barril, que caiu para $7,40 versus 9,5 no primeiro TRI e 8,6 no quarto TRI. Para lembrar que há um ano atrás, segundo o TRI de 22, era $11,10. Então, a companhia realmente está conseguindo não só produzir mais, mas produzir mais barato. Isso é muito importante. E das Junior Oil Companies, ela é a mais bem sucedida até agora em termos de operacionalização, de custo e de produção. E por isso, até que as ações estão subindo mais de 4% hoje, não é por causa do petróleo, mas sim por causa de resultados muito bons. É óbvio que o preço do petróleo ajuda, porque estava baixo, o preço médio de petróleo no segundo trimestre foi em torno de $73, a gente está acima de $80. Então, a gente pode esperar também bons resultados no terceiro trimestre. E teve um aumento de produção bem significativo, isso daí animou bastante o mercado. A produção média no segundo trimestre foi de 91 mil barris por dia contra 61 mil no primeiro trimestre, ou seja, teve um aumento de 49%, e há um ano atrás foi 33 mil, quer dizer, quase 3 vezes mais agora. A Prio realmente está se destacando, e essa alta das ações que estavam na faixa de R$33, R$35 em maio, agora para 45, 47, é justamente por causa disso. E eu gostaria de lembrar quem está nos vendo, eu falo uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: cotação segue resultado. Resultado melhora, EBITDA melhora, lucro melhora, sobe cotação. Cai EBITDA, cai lucro, cai cotação. Então, não é por acaso. Isso é muito importante, porque a gente, na Levante, sempre fala, a gente não recomenda ações, a gente recomenda empresas. E as ações seguem as empresas que estão indo bem. É isso. Maravilha. Inclusive, eu acho um ponto importantíssimo do resultado, o senhor destacou lifting cost e aumento no volume de produção da empresa. Lifting cost a gente sabe que é um ponto crucial para essas Junior Oils, ainda estão muito distantes da maior companhia do Brasil, que é a Petrobras. No entanto, estão melhorando a cada dia, estão reduzindo os seus custos de extração. E a gente não falou do lucro, não falamos ali de quanto que a companhia gerou ali de caixa, a gente está falando realmente sobre a operação, ou seja, nada mais empresarial do que falar sobre como está funcionando a operação da companhia, quais são os pontos cruciais para a melhora operacional e futuramente, claro, para o resultado aqui na nossa tela. Lembrando, R$ 47,27, já há muito tempo não atingimos este patamar e revertemos um movimento negativo que tínhamos nos primeiros 3 meses do mês. Então a companhia estava no negativo em relação ao começo do ano. Em 2023 chegou a oscilar negativamente, agora a PetroRio, aqui eu até expandi esse dado para a gente trazer essa informação, se eu conseguir, no ano já ganhando 27,12%. Então, para quem estava no negativo, agora 27,12%, justamente olhando para a operação da companhia. Eu acho que é super importante para quem busca investir em empresas, olhar para a operação mais do que olhar para o lucro ou para o EBITDA. Claro, margem é importante, o quanto a empresa está lucrando, a lucratividade é super importante, mas às vezes
a chave para entender o resultado está na operação, né, Flávio? Exatamente, e só para não deixar o pessoal frustrado, o EBITDA cresceu 33% em relação a um ano atrás, foi para 341 milhões de dólares. Olha que interessante, a companhia está no Brasil, mas ela vende a maior parte lá fora e ela divulga em dólares, porque as companhias globalizadas como Petrobras, Vale, Siderurgia, Papel e Celulose, muitas vezes eles são mensurados internamente em dólar. Isso faz sentido porque o produto dela é em dólar, não faz sentido para a Auren Energia ou para a Magalu, mas faz sentido para as empresas de commodities. Então, cresceu em dólar 33% EBITDA, cresceu o lucro líquido 25%. E tem um outro dado muito importante, que é o seguinte: a expectativa da companhia, que fechou o trimestre com 91 mil de produção diária, é atingir 160 mil até o final de 2024. Então, tem, para quem está pensando, puxa, eu perdi todo o crescimento, e agora o que eu faço? Compro ou não compro? Eu digo, essa companhia ainda vai se valorizar bastante até o final de 2024 e ela vai seguir a produção que vai aumentando, mais o preço do petróleo. É óbvio, se o preço do petróleo for para $60, que não está no cenário, essa ação vai cair. Agora, se continuar em 80, em torno de $80, ela vai continuar a subir. Se for para $90, ela vai subir mais ainda. E, muito importante, não é uma companhia de dividendos. A Auren Energia, que divulgou hoje, é uma companhia de dividendos e de um crescimento limitado. Então, é bom para o investidor entender que tem empresa de crescimento e empresa de dividendos. Ele vai ter uma caixinha na carteira dele só com as ações de dividendos e outras só com as ações que tendem a crescer muito o resultado. Maravilha. Inclusive, um ponto até que preocupa alguns investidores. A gente falou esse ritmo de crescimento até 2024, porque a gente tem alguns ativos que foram incorporados pela empresa que estão sendo otimizados. A gente está melhorando a operação nestes ativos que foram adquiridos de outras companhias, em especial a Petrobras. No entanto, o pessoal fica um pouco ressabiado porque a Petrobras está desacelerando seu processo de desinvestimento e aí ficam as perguntas: onde a PetroRio vai buscar por ativos para fazer essa otimização? O investimento em crescimento orgânico, ele pode ser sim uma avenida de crescimento para a companhia? Como que você enxerga esta relação de vai faltar campo para comprar da Petrobras, vai ter que explorar internamente ali os ativos que já administra? Ótima pergunta. O que eu enxergo? Não existe só ativos da Petrobras para serem comprados. É óbvio que 70% são da Petrobras, mas você tem aqueles 30% de companhias estrangeiras que já estão com um campo que ele já atingiu o pico de produção e está começando a cair, e para uma companhia do tipo Shell, Total F, Petrogal, Exxon, não vale mais a pena. Então, ciente disso, a diretoria, a turma da Prio já está procurando também empresas que não a Petrobras. E é mais provável continuar comprando ativos, campos de petróleo com produção cadente para revitalizar, do que querer entrar como um operador de um campo completamente novo. Isso eu acho que justamente por causa da expertise. Eles estão se concentrando nessa expertise de revitalizar e não de pegar campos do zero. Falando em commodities também, sei que o senhor acompanha diversas companhias, a Levante como um todo tem uma cobertura bem ampla aí do mercado financeiro brasileiro, dessas empresas, e claro, tem um trabalho árduo aí nessa divulgação de resultados. Nós temos a CSN, que divulgou também os seus balanços operacionais.
A expectativa era negativa, a gente teve uma boa desaceleração para o segmento neste começo de ano, nesse primeiro semestre. No entanto, os resultados parecem que agradaram, não foram tão negativos quanto o mercado esperava. Essa também é a sua avaliação? Enxerga pontos positivos no resultado de CSN? Bom, vamos falar em primeiro lugar do CSN Mineração, Fique à tá? vontade, por favor. CSN Mineração veio com resultado na mesma linha da Vale, ou seja, uma queda forte de EBITDA, caiu 46%. Ela tentou compensar com aumento de produção e com isso ela não teve uma queda maior ainda. A Petrobras teve uma queda maior, Petrobras não, a Vale teve uma queda maior, mas o preço médio do minério de ferro está melhor no terceiro trimestre, agora em julho, começo de agosto, do que foi o segundo trimestre. O segundo trimestre, o preço médio foi 110,9 e esse trimestre está em 118,50. Então, a gente tem aqui uma tendência de melhora de resultado da CSN. Por isso que eu acredito que a CSN Mineração pode melhorar daqui para frente. A cotação está lá embaixo, a gente tem recomendação de compra tanto para a Vale como para a CSN Mineração. E tem uma coisa muito importante que a gente fala para os investidores, que é um pouco difícil de entender assim no curto prazo. O que a gente fala? A gente fala que Vale e CSN Mineração, você tem que comprar quando ninguém está satisfeito com o resultado. Então, quando o resultado está lá embaixo, como está agora, é a hora de comprar tanto Vale como CSN Mineração. E o investidor, principalmente pessoa física, que é onde a Levante foca, ele tem aquela tendência de querer comprar as ações que estavam subindo. Então, quando estava subindo Vale de 80 para 85 para 90, todo mundo queria comprar. Todo mundo queria comprar lá na Levante. E a gente falava, passou de 90, está meio alto e tal. Agora que está abaixo de 70, pouca gente quer comprar. Então, é muito importante esse recado. Esse é o momento de se comprar tanto a Vale como a CSN Mineração. No momento que o resultado está ruim, o dividendo diminuiu, estava R$ 96 Vale em janeiro, agora está nos seus 67, 68, dependendo do dia. É agora o momento de comprar e esquecer. Não é comprar porque vai subir o mês que vem. É comprar visando a melhora do ciclo, que, como o nome diz, é um setor cíclico. E isso vale também para a Klabin e para a Suzano. Aproveitando o gancho, é a mesma coisa. O resultado da Klabin caiu um pouco, o resultado da Suzano também. Eu estou falando isso de EBITDA e receita, tá? Lucro líquido de Suzano e Klabin a gente não olha porque é uma coisa extremamente volátil que depende do câmbio e não tem nada a ver com a operação da companhia. E como eu falei, a gente compra as companhias. A Klabin e a Suzano são excelentes companhias, vieram com resultados mais fracos do que o primeiro trimestre, só que, como falou Walter Schalka, que é o presidente da Suzano, hoje é nesse momento que a gente tem que olhar a companhia. Deve ter um aumento de mais $30 no preço da celulose. A gente lembra que a celulose bateu
$880 o ano passado, agora está na faixa de 550. É esse o momento de comprar. Não era lá atrás, quando a celulose estava no pico. Entendeu? É diferente o setor cíclico e o setor que não é cíclico. A gente compra quando está ruim esse setor, e é difícil o investidor topar essa estratégia, mas quando você pega o histórico de cotações de Vale, CSN Mineração, Suzano, Klabin, o melhor momento de compra é o momento onde os resultados estão caindo e não tão bons, e você fala, puxa, piorou. Por quê? Porque aquele é o mínimo que está atingindo. Daqui a 2 trimestres já subiu, e aí você perdeu o bonde, o papel já subiu 20%, 30%. Maravilha. A máxima do mercado sempre foi e sempre será: compre barato e venda caro. Mas ninguém quer fazer isso, né? É difícil aqui, cara. Não, é difícil você topar, porque você tem aquele viés, né? Os vários vieses psicológicos. Você fala, pô, Vale está subindo 88, 90, 92, eu vou entrar. Agora, quando está caindo 70, 69, 67, 63, não, eu não vou comprar. É o inverso. Tem gente que comenta aqui sempre nas publicações da BMC News: esse negócio de buy é fácil, difícil é hold, que é difícil é segurar, porque é complicado. O pessoal fica sabiado, olha para o mercado, vê o mercado caindo, às vezes contesta a estratégia de investimento, mas é sempre muito importante decidir a sua estratégia de investimentos, fazer essa alocação consciente para passar por esses momentos de dificuldade e, claro, aproveitar boas oportunidades. Flávio, sempre um prazer lhe receber por aqui. Muito obrigado mesmo por esses esclarecimentos. A gente falou sobre commodities aí como um todo, falou da PetroRio, falou de petróleo, agora CSN Mineração, até um pouquinho aí sobre papel e celulose a gente comentou. Muito obrigado mesmo por compartilhar essa expertise comigo e também com todo mundo que está nos assistindo. Eu que agradeço você e sua audiência qualificada. A gente gosta muito da BMC News, do Marcos Saravalli, da Paula. Um abraço para todos, foi um prazer. Maravilha, o prazer é todo nosso. Agradeço imensamente, Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. Neste momento, olha só, PetroRio, a gente mencionava que estava com bom desempenho no Ibovespa, agora cai um pouquinho, no entanto, ainda nos R$47. Então, R$47 atingidos aí pelo ativo, a gente não via esse patamar há um bom tempo, até chegamos a encostar aí em patamares próximos ao final do ano passado, mas não conseguimos sustentar. O começo de ano de PetroRio foi ruim, chegou a operar no negativo em relação à abertura de 2023 e agora mais de 20% de alta, recuperou esse patamar, conseguiu virar esse sinal negativo do ano e agora aqui oscilando mais de 20%, como eu mencionava, 26,42% de ganhos neste ano de 2023. Foram anos bem interessantes realmente para o ativo de Prio 3, de PetroRio antiga, né? PetroRio agora apenas Prio. Para o Ibovespa, 0,29. Saímos aí dessa zona de risco, estávamos em estabilidade 0,03, 0,3, 0,4 e agora 0,29. Ganhamos um pouquinho mais de margem, retornamos aos 121 mil pontos. Neste momento, 121.199 pontos. E o dólar, como é que está a cotação da moeda norte-americana? 1,39% de alta para os contratos de dólar comercial futuro, R$ 4,90. Retomamos aí este patamar dos R$ 4,90. No entanto, segundo, claro, a analista Bruna, que estava há pouco conosco